Fala pessoal, bom te ver aqui em mais um episódio do Pod Imóveis. Gente, o episódio de hoje, quem acompanha as redes sociais viu que a gente fez um suspense, porque assim, é um episódio muito especial para mim, de verdade. Desde o início da minha trajetória, da minha carreira, eu tive algumas pessoas que eu admiro, que eu tenho como referência, e não é porque essa pessoa está aqui no lado da minha mesa que eu falo que, sem sombra de dúvidas, ela era a primeira e é até hoje que eu tenho como inspiração pela sua trajetória, pelo seu resultado, pelo seu carisma, pela sua energia que contagia. E, gente, a convidada de hoje é ela, Karina Ismanioto. Maravilhosa, Karina. Muito, muito obrigada por estar aqui. Eu sei que a tua agenda é corridíssima, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, e tu não precisava estar aqui, tu não precisava ter topado, tu nem precisava ter me respondido. E tu já topou de primeira, tu topou de cara, uma segunda-feira de feriado, sol torrando lá fora, e tu topou. Isso para mim é um orgulho e eu fico lisonjeada de ter você aqui. Muito obrigada mesmo. Ah, que isso. Eu que agradeço o convite. Eu amo falar da nossa profissão. Eu digo assim que essa profissão ela mudou a minha vida e eu gostaria muito que ela mudasse a vida de outras pessoas. Então eu sou muito grata sempre que me convidam para falar da nossa profissão. Eu sempre vou com o maior amor do mundo. Às vezes a agenda não bate, mas quando dá eu sempre vou. Quero dizer que a admiração é recíproca. Também te admiro muito, né? Gosto do teu trabalho, a forma como tu conduz. E que a gente tenha mais mulheres aí falando para outras mulheres e para outros homens também, né, Jéssica? Isso aí, muito legal, Karina. Muito obrigada mesmo. Gente, antes de eu entrar no assunto aqui com ela, porque tem muita coisa, é uma verdadeira aula. Eu vou sugar o máximo possível dessa mulher aqui hoje, é um aprendizado. Mas deixa eu contar aqui para vocês um pouco do currículo dessa mulher, tá? Bicampeã, eleita a melhor corretora do sul do Brasil no Checkmate do Gustavo Rangel. Ela é top 50 referências no mercado imobiliário do Brasil. Corretora, deixa eu puxar aqui para o lado que não deu espaço. Corretora em Orlando, Portugal, Dubai e Nova York. Criadora do método Mulher Também Vende, que é um orgulho. A gente vai falar muito sobre isso aqui no episódio. Palestrante, coautora do livro Segredo das Mulheres Empreendedoras no Mercado Imobiliário. E ela me passou mais novidade aqui, tá? Criadora de uma marca de cosmético. Não sei onde essa mulher vai arranjar tempo, mas tá tudo certo. E tem livro novo a caminho também, né, Karina? É isso aí, tem muita coisa vindo, né, para ajudar. Eu sempre digo assim, no início, Jéssica, eu não tinha outra mulher que falasse para outras mulheres, né? A única pessoa que tinha no mercado imobiliário é o Guilherme Machado, que eu tenho certeza que tu também acompanha. E eu fiz tudo o que podia, fiz todos os treinamentos do Guilherme, paguei para almoçar com ele, paguei para tomar café, que é sobre pagar o preço, a gente vai falar muito sobre isso, né? E eu queria poder falar para outras corretoras, né, a voz que nós temos, de que forma que a gente pode se comunicar, como é vender. Então, por isso que eu venho sempre nessa busca insana. Não é só por mim, eu acho que eu tenho de fato uma obrigação de elevar a nossa profissão. Eu conheço muito bem o mercado fora do país e lá as pessoas tratam muito bem, né? Os corretores, eles são benquistos. Na pandemia, em Orlando, as únicas pessoas que poderiam andar na rua eram o médico, o bombeiro e o corretor de imóveis. Nossa. Olha como a gente é importante. E aqui no Brasil, né? Ela vem o trambiqueiro. Ah, não é bem assim. Ah, dá para dar um desconto na comissão. O cliente ele não faz ideia do quanto é trabalhoso ser um corretor de imóveis, né? Então eu tô aqui para elevar a nossa profissão, fazer com que a gente se dê valor, né? Que é sobre isso. As pessoas só fazem conosco o que nós permitimos. Então que a gente não permita que o outro queira dar pitaco, né? Na tua profissão, Perfeito. na nossa, né? Perfeito, é bem sobre isso, né? Muitas vezes a gente é colocado tudo no mesmo saco de farinha. Sim. Na corretagem, e aí todo mundo é classificado como picareta, como pilantra, e não é bem assim, né? O mercado ele precisa mais dessa valorização. Sim, Mas, Karina, antes de a gente entrar nesse assunto e tudo mais, para o pessoal que
acho difícil, mas que ainda não conhece a tua história, a tua jornada, a tua trajetória até aqui, aos arranha-céus de Balneário Camboriú. Como que foi o teu início na corretagem de Brusque para o mundo, literalmente? Conta um pouquinho da tua história. Como é que foi essa Brusque, minha casa, minha vida para alto padrão? Posso falar a verdade? Pode. Foi difícil. É difícil ainda, né? Eu venho de um município bem pequenininho que se chama Major de Sino. Conhece? Conheço. Tem 3.000 habitantes, continua com 3.000 habitantes, porque as pessoas Vão saem de lá embora. e não crescem, né? E desde muito nova, eu sempre quis ter uma vida melhor. Então, quando eu tinha 9 anos, os meus pais vieram para Brusque, que a minha mãe trabalhava na Bittner, ela acabou engravidando e foi para Major. E voltei para Brusque. Quando eu cheguei aqui, o meu pai era instrutor de fumo e a minha mãe não trabalhava, até então ela teve que trabalhar. Então eu sempre entendi que o dinheiro era o grande problema, que a gente precisava trabalhar. Uhum. E eu comecei a vender nessas lojas que a gente tem aqui, que Brusque é uma área têxtil, né? Uhum. Então eu estudava um período no colégio e outro período eu trabalhava nas lojas da Zambuja. E vendia blusinhas. Aham. E eu trabalhava com vendas. E o meu pai, apesar de ter só até a 8ª série, ele sempre teve muitas revistas da Venda Mais, e ele lia muito como falar em público. E como na época não tinha, né, internet, eu consumia aquelas revistas e acabava lendo, entendendo. E eu percebi, poxa, se eu vender, eu posso ter uma vida melhor. E foi essa leitura que eu fiz sobre vendas. Só que eu fui atrás para arrumar um emprego e entrei na autoescola. Na época eu trabalhei por 12 anos, comecei super novinha. Por quê? Porque eu queria trabalhar no escritório, enfim, né? E fui para a autoescola. Mas eu sempre ficava mais na parte da recepção, porque eu não perdia uma carteira. Meu chefe disse assim, não, deixa a Karine atender porque ela é boa. E eu queria dar aula porque ganhava mais, né? E ele, não, Olha tu fica aqui. só. Né? A gente ficava sempre naquela luta. Então, um período eu dava aula, outro período eu trabalhava. E fui, né, trabalhando na autoescola. Só que eu via que vendas, a vida da minha família estava mudando. O meu irmão vende carros, né? Uhum. E o outro irmão trabalhava no banco. E eu não queria mais trabalhar na autoescola. Então, eu fui super sincera com o meu patrão. Falei assim, olha, eu tô procurando um outro trabalho. E a hora que eu achar alguma coisa que realmente eu tenho uma vida melhor, eu vou sair. E ele sempre duvidando, né? A aula não vai e tal. Na época, meu irmão trabalhava no Boca Mafra. O Neto Mafra até hoje sabe dessa história. E aí, eu pensei assim, olha, eu vou... Ao invés de eu vender blusinhas, né, Jéssica? Eu vou vender carro. Porque dá muito mais dinheiro do que blusinhas. Aí tá, me arrumei, fiz o meu currículo impresso, botei o currículo na pastinha. E o Boca Mafra, ele ainda era aquela casa antiga, que é um rancho, né? Eu passando assim na brita, o meu irmão assim, onde tu vai? Eu disse, eu vim trabalhar aqui, vou deixar meu currículo aqui. Ele disse, não, irmã minha não vai ser vendedora de carro. Não acredito. Aí eu disse, claro que eu vou. Ele disse, não, aqui não é lugar pra ti. Eu disse, desgraçado. Eu pensei assim comigo. E ele não deixou eu entregar o currículo. Ele disse, não. Beleza, resumindo. Eu pensei, não, eu quero vender. O que dá mais dinheiro do que vender carro? Casas. Olha. Aí eu pensei, não, se eu não posso vender carro, então eu vou vender casas. Aí comecei a entender como era esse mundo da corretagem, né? Liguei para o Instituto do Corretor e fiz o meu Cresci. Comecei a fazer o Cresci. Tudo sozinha, tudo por conta. Tudo por conta. E aí, é muito moroso fazer o Cresci naquela época, não sei se tu lembra. Assim, não é que era difícil, ainda não é, mas era muito moroso. Aí dei entrada no meu Cresci e tal. Aí eu falei pro meu chefe, olha, pro meu antigo patrão, vai ficar pronta a minha credencial. Quando ficar pronta, eu vou trabalhar como corretora. E ele meio, né, será que sim, será que não? E demorou para me dar baixa na carteira, enfim, demorou uns 3 meses. E eu fui trabalhar com meu irmão. Mas quando eu iniciei, Jéssica, nossa, ninguém me dava oportunidade. Porque, assim, Brusque é uma cidade, sabe, uma cidade germânica, né, italiana. As pessoas são um pouco fechadas, isso é normal, gente. Eu amo Brusque, tá? Sou brusquense.
Mas, assim, ninguém me dava oportunidade. Então, eu ia falar com determinada construtora: "Ah, não, a gente já trabalha com fulano. Ah, já tem exclusividade com ciclano". E eu não tinha o que vender, sabe, porque Olha ninguém só. deixava vender. Aí eu tenho uma ferramenta, tu quer saber qual é a ferramenta? Eu tenho uma Manda. ferramenta ótima para você que é corretor de imóveis. Eu comprei um par de tênis, Ah. botei no pé e eu ia rua por rua da minha cidade, de Brusque aqui, né, Aham. e falava: "Ó, eu sou a Karine de Manioto, né, se você conhece alguém que tem uma casa para vender, um terreno, né, você quiser deixar comigo, eu tenho interesse. Eu trabalho na imobiliária X, que era a de Manioto Imóveis e Aham. tal, do meu irmão". E eu fui angariando aqueles imóveis para vender. E tudo que tá bem precificado vende. Tu Justo. sabe, né, tu é corretora Aham. também. Então eu comecei a ter êxito com aqueles imóveis que eu fui captando, mas eu não desisti das construtoras, eu não desistia. Até que a Morata, que é a Leila, né, Aham. Bado, ela é uma mulher, e aí Faz o favor de fazer um recado nesse podcast falando que ela tem que vir aqui, que ela Leila Bado, tu sabe o quanto eu te admiro, eu já tive a oportunidade de falar pra ti, eu sou muito grata a você por ter me dado a oportunidade, né. E ela realmente me deu a oportunidade. Acho que tantas vezes que ela vê massa. que eu ia lá pedir para vender e tal, tal, ela disse: "Ah, deixa ela vender", né. E o que que eu fiz? Eu fiquei especialista no condomínio Flores do Campo, lembra do Flores do Campo? Lembro. Então, assim, todo mundo que eu encontrava, Jéssica, eu oferecia Flores do Campo. Então, eu quebrava todas as objeções. "Ah, porque tem muita gente". Eu falava: "É, mas é no centro". "Ah, porque não bate tanto sol". "É, mas aí tu não precisa ligar o ar-condicionado". "Ah, porque não sei o quê". E eu fui sempre quebrando as objeções Aham. e mostrando o quão bom seria comprar um apartamento ali. Na época era 98.000 um Nossa. apartamento ali. Então era 18 vezes de R$ 1.000 e 80.000 financiava no banco, digamos assim, né. E eu fui vendendo, né, até hoje, às vezes eu encontro as pessoas que eu vendi, aí eu escuto: "Ah, essa aqui é a moça que me vendeu. Pai, essa é a Karina. Mãe, essa", eu acho muito legal, Que sabe. E massa. assim, eu tenho cliente, a Miriam é uma delas, assim, já faz, né, vai fazer 18 anos que eu sou corretora, acho que uns 17 anos que a gente ainda tem contato. E ela sempre fala: "Ah, torço por ti, tô rezando por ti", eu acho muito Que legal isso. linda. E aí eu fui vendendo, né, fui vendendo, só que na época era financiado pela Caixa Econômica, então era feita uma primeira proposta, Uhum. e só depois que era feito o contrato. Aí chegou um dia, a Marlene me ligou, da Morato, e falou: "Ó, Karina, agora a gente vai começar a dar início para assinatura do contrato. Então tu tem todos esses contratos", na época eu acho que, se eu não me engano, eu tinha vendido 18 apartamentos, Nossa, e a aí Leila pensando: "Como é que eu não dei oportunidade antes pra essa mulher?" eu peguei e disse assim: "Ah, então tá", eu peguei e marquei com meus clientes, digamos assim, 30 em 30 minutos, né. Ah, Aham. vinha um casal, uma família, assinava, que era rápido, mas onde Aham. eu trabalhava tinha 30 metros quadrados na frente da Saspan, e aí eu fui marcando. Quando chegou perto das 5 horas, 5h30, as pessoas que vinham assinar o contrato, elas acabaram ficando. Aí tomavam um cafezinho, comiam chocolate, e a imobiliária encheu, porque a imobiliária já era pequena, né. Aham. Aí encheu, quando eu olhei aquela galera lá dentro, eu pensei: "Uau, é isso que eu quero fazer para o resto da vida". Eu deixo as pessoas felizes, porque elas estavam todas felizes. Aham. Eu estava muito feliz, porque eu estava ajudando as outras pessoas e eu ainda ia ganhar dinheiro. Aham. Então aquele dia foi onde eu tive exatamente a certeza que eu teria que ser uma corretora de imóveis para o resto da vida. Então foi ali que a minha chave virou. E foi dali que eu comecei a atender os clientes. E na minha época, até hoje, eu não trabalho com leads, né? Porque eu Aham. trabalho muito com indicação. E as pessoas vinham: "Ah, Karina, o fulano disse que tu vai poder me atender. O ciclano, meu primo, meu cunhado". E eu fui atendendo essas pessoas. Aham. Aí o que que eu entendi? Eu entendi que eu precisava entender de pessoas, que é só Uhum. sobre pessoas. Eu precisava conhecer os imóveis, né. Porque se eu tenho muito corretor que ele quer achar a fórmula mágica, É. né, e não tem. Qual é a fórmula mágica? Conhecer o imóvel, oferecer o imóvel. Não tem outra fórmula. É difícil? É. Dá trabalho? Dá. Mas 5% é muito dinheiro, Ô entende? louco. Então, a partir do momento que o corretor ele entende isso, isso fica muito claro para ele. Uhum.
Então, o que que eu fiz? Eu tinha um filho na época, né, e eu morava de favor na casa da minha sogra. O meu sonho era o quê? Fazer a minha casa. Então eu entendi que, sendo uma corretora, uma vendedora, eu iria conseguir, realizar todos os meus sonhos. Então o que que eu fiz? Eu baixei a cabeça e fui trabalhar. Então eu conheci o máximo de imóveis que eu podia e depois, quando o cliente chegava na minha frente, eu fazia uma boa entrevista e eu entendia o que dava para ele. Uhum. Como eu tinha filho, né, tenho ainda, perdão, quando eu tinha filho pequeno, eu não podia perder muito tempo. Então, assim, o tempo que eu fosse trabalhar, eu não tirava tempo para tomar um cafezinho, para conversar sobre besteira, não. Eu ia focada. Chegava cedo no escritório, focava no que tinha, saía para a rua, visitava os clientes, eu visitava o produto e visitava cliente. Então, quando o cliente chegava para mim, eu fazia uma boa entrevista para ele, né. O que que eu fazia? Eu chamava ele para tomar um café. Normalmente, a Saspan tem que me patrocinar, tá? Normalmente eu levava eles na Saspan, porque era Aham. bem na frente da imobiliária. Eu não deixava eles dentro da imobiliária, porque ali eles poderiam ficar um pouco receosos em me falar alguma coisa, né. Então eu tirava eles do ambiente, que é o trabalho, e levava eles na panificadora. E tratava deles como se eu fosse uma amiga deles, né. "E aí, como é que é teu nome?", "Ah, fulano". "Tem filhos?", "Tenho". "Trabalha onde?". Então toda a informação que o cliente me passava, eu usava ao meu favor, porque o corretor de imóveis que pergunta é o corretor de imóveis que vende. E o corretor, muitas vezes, ele quer o quê? Só falar, né. Exato. Só quer oferecer o produto, né? Características técnicas e acabou-se. Acabou. Ele não pergunta, digamos assim, se o cliente, ele tem um carro, se ele precisa ir para o trabalho a pé, de bicicleta, se ele vai de carona. Então, eu primeiro perguntava tudo que o cliente tinha para me oferecer. Até quando eles tinham se conhecido, se eles eram casados, tudo. E aquele dia, Jéssica, eu não mostrava nada. 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 E teve cliente que já me falou: "Tá, mas a gente não vai ver nada?". "Não, hoje eu só queria tomar um café contigo". Eles ficavam ainda mais chateados: "Poxa, onde é que já se viu? Eu vim aqui para comprar, ela não quer Aham. vender". Mas com aquelas informações que eles tinham me passado, eu tinha tempo hábil para saber exatamente o que eu ia oferecer Que para eles eles. queriam. No primeiro dia que eu conversasse com o cliente, eu já sabia o que ele ia comprar. Mas se eu falasse para ele naquele dia, ele ia se assustar. Então o que eu fazia? Eu retia todas as informações e depois, num segundo momento, eu colocava ele dentro do meu carro e ia visitar os imóveis. Só Era de que sabe o que eu acho que é o mais bacana e o que talvez faça e faz até hoje com que o cliente perceba que o teu real interesse em ajudar ele. sim, Porque ele vai pensar assim: "Meu, olha que louco, ela não saiu atrás já querendo que eu assinasse um negócio para comprar e garantir a reserva da casa e não sei o quê. Não, ela quis me entender primeiro para depois ela me oferecer algo". Tu já quebra aquele padrão de: "Meu Deus, o corretor só quer me vender a qualquer custo". e é assim, o corretor, ele tem que entender que ele está servindo a outra pessoa. Justo. Sempre é sobre servir. E o dinheiro é só uma consequência do nosso trabalho. Pode parecer que não. Eu sei que muitas vezes o corretor fala: "Ah, Karina, tu não entende porque eu tenho um monte de boleto para pagar". Eu também Uhum. tenho. Todo mundo E eu tem. também tinha na época, entende? Meu dinheiro era contado. Eu não tinha nem carro. Eu andava com o carro emprestado do meu pai, porque eu não tinha carro, era um Fiesta. Eu nunca me esqueço que a maçaneta traseira, ela vivia estragada. Eu tinha arrumado 1000 vezes. Aí o que que eu fazia? Eu tinha desistido já de arrumar, eu saía rapidinho do carro, abria a porta para o cliente. O cliente: "Nossa, que moça Ai, educada". para! Mas não, é porque na verdade eu não, né, não consertava e eram as formas que eu arrumava para fazer com que o cliente se sentisse especial. Então, Aham, assim, sempre é a forma como tu trata a pessoa, o que que ela tá querendo. Não aham. importa se ela vai comprar Minha Casa Minha Vida ou um imóvel de valor mais agregado. As pessoas, eles querem que alguém escute o que eles têm para dizer, né. Hoje, assim, Jéssica, eu gostaria de ser 2, sabe, Aham. porque eu gosto de sentar, entender o cliente, o que que ele procura, o que que ele quer. Só que lá no Minha Casa Minha Vida, eu já tinha entendido isso. Aham. Eu precisava entender o meu cliente para depois oferecer alguma coisa para ele. E eu fui fazendo essa dinâmica com todos os meus clientes.
Tanto é que chegou uma época que eu vendia uma casa por dia. Uau. Porque eu entendi, né, que era assim. E trabalhava sábado, domingo, porque qual era o meu objetivo? Eu sempre falo assim, o corretor ele precisa ter um porquê levantar da cama, né? Que eu falo que é o TBC, tira a bunda da cadeira, né? Mas o porquê que eu levanto da cama? O que que me motiva? Então, naquele primeiro momento, era de fato ter uma casa para morar. Porque eu vendia casa, mas eu não tinha minha casa. Aham. Então, isso é que me motivava. Depois, qual foi o meu outro motivo? Eu queria muito conhecer a Disney. Era o meu sonho, desde criança, né? Aham. E eu nunca me esqueço, assim, quando eu casei, né? Hoje eu sou separada, mas eu e o Michael, a gente se dá super bem. Ele casou de novo e ela é alto legal. A gente se dá super bem, nós temos 2 filhos lindos. Mas eu nunca me esqueço que eu tinha um quadro dos sonhos e no quadro dos sonhos tinha uma foto da Disney. Aí ele olhou pra mim e falou assim: Karina, o que que é isso? Eu falei assim: uma foto da Disney? Ele assim: Karina, a gente não tem dinheiro nem pra fazer uma casa, como é que a gente vai pra Disney? Eu disse: não se preocupa, um dia nós vamos. E com o dinheiro do Minha Casa Minha Vida, eu consegui levar toda a minha família pra Disney, né? Vendendo imóveis de um padrão mais baixo, que era o Minha Casa Minha Vida, né? E muitas vezes, né, Karina, eu, por exemplo, também sou prova viva, sou cria do Minha Casa Minha Vida. Sim. É gostoso também como vendedor, todo dia tu tá ali assinando um contratinho e Sim. vendendo e parece que te dá aquele gás maior. Mas não só isso, como é gratificante quando tu vende Minha Casa Minha Vida e tu vê o cliente emocionado, com o olho cheio de lágrimas, assinando ali aquele projeto de vida, aquela realização. Muitas vezes é o sonho de uma vida inteira daquela pessoa. E você ter sido ferramenta Sim. para ajudar ele a realizar esse sonho. E aí você imagina, mas vender imóvel de alto padrão dá boas comissões. Mas muitas vezes, dependendo do teu resultado e do teu esforço, tu não vende o mesmo resultado do que vendendo os imóveis compactos, né? Ou Minha Casa Minha Vida, enfim, por causa do volume e tudo mais, né? Eu sempre digo, nunca é sobre o dinheiro. Nunca. E nunca vai ser, tá? O corretor que pensa só nisso, ele não sair vai performar Ele pode até performar por um tempo. por um tempo. Ele vai estar corretor de imóveis, mas ele não vai ter isso como uma carreira para a vida dele, né? Então, o dinheiro sempre é uma consequência do nosso trabalho. Por mais que hoje eu venda imóveis no litoral, mas assim, é legal também. Tem um cliente, até ontem ele mandou foto. Ele queria comprar um apartamento na praia, Karina. Eu separei o dinheiro da minha vida inteira para comprar um apartamento na praia. Só que eu não tenho muitas condições, eu queria um imóvel assim. Aí eu fui entendendo o que ele queria, consegui um frente-mar para ele, Olha só. em Balneário Perequê, na época. E ele fala de mim para todo mundo. A gente nunca mais se viu pessoalmente, mas às vezes ele me manda, tô aqui com a família, fazendo churrasco. Que delícia. Então, é sobre isso, Aham. né? E hoje eu trabalho com investidores. Quando o investidor ele faz um bom negócio, esse dinheiro reverte para a empresa dele, onde ele consegue dar mais emprego, onde ele consegue ajudar outras pessoas, né? Então, por mais que eu mudei um pouco o meu perfil de atendimento, mas no fundo é só sobre as pessoas. Tu não deixou de ajudar e servir, né? Não deixei. Então a gente tá sempre servindo a outra pessoa. E assim, ó, como tu falou, é tão gratificante, sabe? Porque eu me envolvia com o cliente. Até é ruim isso, porque eu falava assim, ó, a partir de hoje eu sentava eles assim, ó, vocês não vão mais comprar no cartão. Vocês não vão se separar, Dá tá? o cartão aqui. Vocês não vão brigar e tu não vai sair do emprego até finalizar o processo. E aí teve algumas situações que a pessoa precisava vender a moto. Eu falei, não vende. Por quê? Porque tu precisa do transporte para ir trabalhar. E aí a pessoa lembra disso até. Às vezes eu esqueço, né? A pessoa lembra até hoje. Meu Deus, eu lembro que tu falasse isso para mim e tal. Então isso é muito gratificante, né? A vida é sobre isso, assim. O dinheiro, ele é uma consequência, ele é importante. Mas o que tu deixa na pessoa, né? O que tu fez a pessoa sentir, o que ela conquistou através de ti, né? Sobre isso. E, Karina, como que aconteceu? Quando que foi essa tua transição do Minha Casa Minha Vida para esse novo sonho, esse novo quadro dos sonhos? E não, agora eu quero o litoral, agora eu quero Balneário. Como que aconteceu isso? É engraçado a gente tentar compilar tudo, né? 17, 18 anos de carreira em tão pouco tempo. Mas como que foi essa virada de chave, não, quero novos voos?
Eu sempre digo, qualquer coisa que a gente vai fazer na vida tem que ser divertido, né? Aham. A Jéssica aqui no podcast dá trabalho, não dá? Dá. É divertido? Demais. Então, Gratificante. gratificante. Então, o que aconteceu comigo? A partir do momento que eu tinha entendido o rolê, que era vender imóveis Minha Casa Minha Vida, que era o quê? Fazer uma boa entrevista, conhecer os produtos, levar na Caixa Econômica e vender o imóvel. Aquilo ficou muito fácil e deixou de ser divertido, entende? Porque eu já sabia como iria funcionar. Então, esse foi o primeiro passo, né? Ele acabou ficando rotineiro, certo? E eu entendia que eu precisava galgar outros caminhos, só que para mim era muito difícil. Por quê? Morava em Brusque, né? Vendia Minha Casa Minha Vida. Tinha esse sonho de vender no litoral, porque às vezes eu ia naqueles treinamentos da FG, da Embraed, e lá eles serviam chá, café, chocolate quente. Eu, uau! Uau! Eu quero vender aqui, né? Mal sabia eu que me esperava, né? Mas esporadicamente eu ia lá. Aham. E tem uma pessoa que ela foi uma peça muito importante na minha vida, que foi o César Zanon, que ele é dono da Pax. Então eu vendia o Cezinha, ó. É um patrocínio aí, Cezinha. Não, brincadeira. O Cezinha, ele realmente, ele tem um papel muito importante, assim, na minha vida. Ele via potencial em mim, Jéssica, que nem eu via. Então ele falava, Carina, tu precisa entender que tu tem que levar teu atendimento para outras pessoas, tem que ter outros desafios. E aquilo foi entrando na minha cabeça de que forma que eu poderia estar no litoral. Então eu mesma montei uma estratégia para mim. Uma vez por semana eu ia para o litoral. Eu nunca veraneei em Balneário Camboriú, porque nós somos de Brusque, nós tínhamos casa em Balneário Perequê. Aham. Então eu nunca veraneei lá. Mas eu comecei a visitar a Embraed, comecei a visitar a FG, e o Cezinha também foi para a praia. Então eu fui indo para lá e conhecendo o mercado. Na época ninguém fazia vídeo, nada disso. Mas tinha o Lucas, que ele filmava comunhão. Eu falei, Lucas, vamos comigo começar a filmar que eu tô lá no litoral. Filmava comunhão, é muito Verdade. Aí ele disse, tá, Carina, o que tu quer? Sabe? Quero que tu filme alguns takes e tal. Aí eu ia na loja da Hip Hip, né, da Beth, pegava roupa emprestada na Beth. E pegava as roupas da Beth, ia lá, filmava. E comecei a avisar para as pessoas, como se eu tivesse um plano na minha cabeça. Chegava assim, ô, Jéssica, daqui 6 meses eu vou estar trabalhando na praia, tá? Se você precisar de alguma coisa, conhece alguém, quer comprar, vender, trocar, é comigo. Aí a Jéssica, não, Carina, tipo assim, louca, né? Não, tudo bem. Só que eu fui fazendo esse plano, né? E comecei a falar pra todo mundo que eu ia pra lá, mesmo sem ir, né? Eu falo pra todo mundo. Aí o que eu fiz? Por trás dos bastidores, eu vendia Minha Casa Minha Vida ainda, porque tem boleto lá em casa, chega, né? Antes chegava pelo correio, agora é pelo e-mail, né? É justo. E aí chegavam os boletos e eu comecei a fazer essa transição. Aí as pessoas iam entendendo que eu não atendia mais aquele perfil e que eu já estava indo pro litoral. Me doeu no coração? Doeu. Porque um tempo as pessoas, Carina, eu quero comprar minha casa contigo. Aí eu falava, olha, fulano, é que agora eu precisava largar o bom para ter o ótimo. Então eu fui indo pro litoral. E quando eu me mudei para lá, de fato, eu mudei e depois eu tive que voltar. Eu mudei. Quando eu cheguei lá, Jéssica, eu vi que era totalmente diferente do que eu tinha imaginado. Porque lá, aqueles prédios grandes, não tem acesso nenhum aos condomínios. O corretor quer ir para lá, ele tem que entender que é diferente de Brusque. E eu pensei, meu Deus, e agora? Porque eu tinha uma reserva financeira, que o corretor ele tem que ter essa reserva. Eu tinha uma reserva financeira. Eu pensei, e agora? Então, o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa que eu fiz em Brusque. Comprei um par de tênis, quer dizer, eu já tinha, tá? Não, eu realmente fui em todas as construtoras, prazer, eu sou a Carine de Manioto, sou corretora de imóveis, atuava em Brusque e agora eu quero conhecer os teus produtos. Então, o que o corretor precisa fazer? Conhecer o produto e mostrar para o cliente. Conhecer o produto e mostrar para o cliente. Então, eu fiz isso. Escolhi algumas construtoras das quais eu trabalho até hoje. E a Pax foi uma dessas. Quando a Pax foi para Balneário Perequê, né? Balneário Perequê era uma praia que ninguém dava nada. Praia do Opa, né? Opa, de Brusque, opa. E aí o César Zanon, ele foi falando, Carina, essa praia aqui, ela vai dar muito certo. E aí ele lançou um projeto que se chama Beach House, que na época
Em 2018, eu vendi várias unidades frente mar, entende? Aí eu validei o que realmente eu tinha que fazer lá. O que eu fiz? Só que para mim era difícil, por quê? Ninguém conhecia Balneário Perequê, tinha que vender a praia. Ninguém conhecia a Pax no litoral, tinha que explicar quem era a Pax. E eu ainda tinha que vender o projeto, porque as pessoas não conheciam direito. E eu fui fazendo isso. Todo mundo que eu encontrava falava: não estou mais atuando em Brusque, eu estou atuando no litoral. Vendo Balneário, vendo a Pax, vendo a FG, vendo o Embraed, e fui fazendo dessa forma. Só que por um período, eu ia todos os dias pro litoral praticamente, né? E começou a ficar cansativo, aí eu peguei meus 2 filhos e fui pro litoral. Quando eu cheguei lá, fiquei 6 meses e estava muito cansativo, porque eu tinha que acordar às 5 horas, trazer eles para a escola. Eles estudavam no SESI. Aí eu ficava até meio-dia trabalhando em Brusque, já atendendo alguns clientes, e voltava pro litoral. E depois de 6 meses, ficou muito cansativo para mim e para eles. Voltei para Brusque e tracei um novo plano. Só que na cabeça das pessoas, eu morava onde? Na praia. Quanto tempo tu acha que eu moro em Balneário? Na tua cabeça? Acho que já há uns 7, 8 anos. Eu moro há 3 anos lá. Vai fazer 4 Desde anos que em eu dezembro. entrei, eu achei que você morava em Balneário. Eu fiz as pessoas entenderem que eu morava lá, entendeu? Eu comecei a me posicionar diferente, para que as pessoas desvinculassem a Carina de Brusque e entendessem que eu estava lá. E assim, é bem louco de falar, Jéssica, porque tu também trabalha com esse público. A gente rica faz negócio com gente rica, Justo. certo? E muitas vezes a gente não tem a vez. Hoje a Jéssica é reconhecida, a Jéssica tem, né, uma carreira. Mas quando eu também trabalhava aqui, as pessoas não me atendiam. E o que eu tive que fazer? Eu tive que sair da ilha para ver a ilha, para voltar para a ilha. Para fazer com que as pessoas entendessem que eu era diferente, que não era mais aquela corretora que vendia minha casa e minha vida. Isso está relacionado a posicionamento. Mesmo de uma forma instintiva, intuitiva, digamos assim, eu fiz com que as pessoas entendessem que eu tinha mudado. Porque se eu ficasse aqui frequentando os mesmos lugares, as pessoas não iriam dar valor ao meu trabalho. Então eu tive que, né, mudar para lá, Mudou fazer todo o teu posicionamento. todo o meu posicionamento para as pessoas darem valor para o meu trabalho. Então foi dessa forma que eu fui fazendo, né? E tudo isso tu fez através de um posicionamento digital, essa comunicação para o pessoal também? Foi, na verdade, assim, o que acontece? Por mais que eu fale nas redes sociais, né, as pessoas acham que eu sou mais extrovertida, mas na verdade eu sou mais É introvertida. mesmo? Não parece, né? Mas assim, é porque eu sempre soube o que eu quis da minha vida. E eu sabia que vender ia me dar muitas oportunidades. Então eu fazia uns combinados comigo. Ah, se eu atender tantos clientes, eu vou mais cedo buscar meus filhos na escola. Na creche, um exemplo. Se eu fizer um vídeo falando que eu atuo no litoral, eu vou conseguir ter um cliente diferente. Então, eu, né, de uma forma leiga, comecei a explicar para as pessoas. Eu, no Facebook, olha, eu quero agradecer os meus clientes, agradecer as construtoras de Brusque, mas eu estou indo para o litoral. E fui na minha cabeça fazendo com que eles entendessem que eu estava lá. Então, foi de uma forma digital, porém eu trabalho offline, né? Digamos assim, eu trabalho no tete a tete, olho no olho. E Dessa é forma. uma forma de trabalho tua que eu acompanho desde o início, que tu comenta muito da Cuca, que tu Sim. levava a Cuca pro pessoal, Sim. e de realmente botar embaixo do braço. Fulano pode me atender? Não pode. Tá bom, volta outro dia. Fulano. Eu faço até hoje, tá? Porta a porta, não Porta a tinha. Por isso que eu falo assim, às vezes a ignorância, ela é boa. Porque faz com que a gente não desista, né? Eu tenho algumas pessoas que eu visito em Brusque, visitei, enfim, que eles não me atendiam, sabe? Ah, não, teve um cliente que falou pra mim: "Ah, meu pai não vai comprar mais nada contigo. Vai embora daqui, tá, tá, tá". Dava uma semana, eu tava lá de volta. Nada pessoal, são só negócios, né? Eu não levo nada pro lado pessoal, nada. Então, se a pessoa falou alguma coisa pra mim hoje, amanhã, outro dia, tá tudo bem. Por quê? Porque eu sei o que eu quero. Eu quero vender, com esse dinheiro eu posso trocar de carro, eu posso ir viajar, eu posso dar um inglês pro meu filho.
Tu sempre teve isso na cabeça, tipo assim, nada pessoal. Ou tu levou muito, tu teve que se desenvolver muito pra conseguir ser dessa forma? No começo eu dava aquela choradinha, né? Ficava mais assim receosa, mas é que eu sempre soube onde eu queria chegar, né? Porque assim, ó, vendas é a única profissão, Jéssica, que ela consegue mudar a tua realidade. Totalmente. Muda. Qualquer coisa que tu vá vender, muda a tua realidade. Ao invés de eu vender uma blusinha na Rua Zambuja, por que não vender uma casa na Rua Zambuja? Que vai te dar muito mais dinheiro. Então, isso eu tinha muito claro dentro de mim, que eu precisava engolir alguns sapos, que eu precisava me moldar e ser um pouco mais firme, né? Eu aprendi a ser um pouco mais firme. Tem uma história que eu sempre conto. Conhece o alemão Davi Scarpa? Aham. O alemão na época não construía, né? Aham. E eu nunca tive essa distinção de pessoas. É meu, sabe? Aham. Tipo assim, o cara é famoso. Oi? Tipo, ele é uma pessoa que nem eu, né? Eu sempre tive Justo. isso, mas é uma coisa minha. Eu nunca me esqueço que eu tava um dia passando, né, na frente da empresa dele. E eu cheguei na recepção, eu queria falar com o alemão. Aí ela disse, tu marcou? Eu falei, não, mas é a Karine Manioto. Bem assim eu falei, né? Ela olhou pra mim, tá. Eu vou ver com ele se ele pode te atender. Eu disse, não, tudo bem, não tem problema. Eu sempre ia mais arrumadinha, né, e tal. Daqui a pouco ele chegou na recepção, ele disse, não, eu queria conhecer a corajosa que pediu pra falar comigo. Falei, tá, mas eu não podia falar contigo? Aí ele olhou assim, sério pra mim, né? Não E aí ele creio. tomou um café comigo e a gente conversou e tal. Hoje ele constrói, né? Aham. Enfim, né? Mas assim, eu nunca pra mim, isso nunca foi uma coisa ruim. Nunca foi uma crença limitante Nunca. tua de tipo, Não. esse cara, quem sou eu pra ir falar com ele? Nunca. Eu sempre tratei todo mundo com muito respeito, sempre, Aham. né? Isso eu aprendi muito com meu pai. Mas eu nunca tive distinção, né? Que nem eu vou pra Canoinhas, fui agora no interior de Santa Catarina. A primeira vez que eu fui pra lá, faz uns 3 anos, eu fui lá, fiquei amiga da prefeita, da vereadora, do vereador, né? Do dono da loja, enfim. Eu não tenho esse problema, entende? Aham. Porque pra mim todo mundo é igual. Eu tô ali prestando serviço. Se tu quiseres, ok. Eu falo assim, olá, eu sou a Karine Manioto e hoje eu vim te vender o imóvel. Hoje eu não vim te vender o imóvel, eu falo, mas se tu quiser comprar, Aham. aí já fico nessa brincadeira, né? Então, por mais que eu vá para outro lugar, eu sempre vou com um presentinho, com mimo, seja de uma consultora, seja algo meu, para que a pessoa ela abra as portas para mim, né? Aham. Eu sei que às vezes a pessoa não tá no time de comprar agora, mas um dia ela vai comprar, entende? E agora a gente já vai entrando em vários Sim. assuntos, porque enganchou um negócio aqui. Sim. Muitas vezes, duas coisas pra gente entrar nesse assunto. Uma coisa que eu sou tua fã, eu te acompanho realmente. E eu lembro que tu comentava e tu falava assim: eu comecei a vender litoral pros meus clientes que compravam em Brusque. Que tu ligava, e agora que já tá com o apartamento aqui em Brusque, vamos investir na praia? E muitas vezes o corretor fica naquela, preciso botar campanha, preciso botar patrocinado. Eles acham que o lead vai resolver a vida dele, não vai resolver não. Tá? E lead, precisa de lead. Sim. E não esquece que o teu cliente, o teu custo de aquisição do teu cliente mais barato é o teu cliente que já tá na tua carteira. É verdade isso. E esquece daquele cara. Daqui a pouco o cara que comprou um imóvel, por exemplo, com o corretor aqui de Brusque, de médio, alto padrão, vou oferecer um investimento para aquele cara lá na praia, tô com um lançamento legal. Não é só lead. E um outro ponto, que agora eu esqueci, mas é justamente essa ideia de o pessoal só querer o lead, né? Lembrei agora, voltei. Tá, vai lá. E que tu mencionou, muitas vezes o cliente ele não tá no momento de compra ainda. A Karina tem esse controle, ela faz esse cuidado, essa alimentação desse cliente para, poxa, vou mandar uma mensagenzinha para ele de novo. Tu consegues fazer essa gestão nessa loucura que é a tua vida? Eu sempre falo que eu queria ser 2, mas tem uma ferramenta que é o CRM, que todo bom profissional deveria usar, né? E que funciona. Mas é o... Como é que é o negócio de Aquiles? Tendão de Aquiles, Sim. que o corretor não gosta de alimentar sistema. Mas é porque E ele tá é malandro. perdendo venda. Tá perdendo venda. E assim, hoje tem tantas ferramentas, assim, eu sou corretora há 18 anos. E há 18 anos eu ouço que a nossa profissão vai acabar. É verdade. Mas assim, tem muitos aplicativos. Não sei se o corretor usa o chat, né? Eu uso muito para responder. Nossa.
Tem um aplicativo também que é o Dola, não sei se tu Esse conhece. não conheço. Ele é uma inteligência artificial como se ele fosse sua secretária. Então, tu vai mandar um áudio. Dola, me avisa que amanhã, às 9 horas, eu tenho que ligar pra Jéssica. Aí vem uma mensagem no meu WhatsApp. 9 horas, ligar pra Jéssica. Mas tem o próprio CRM que ele vai te ajudar. Então, muitas vezes eu não tenho aquele tempo de preencher o CRM naquele momento. Mas um exemplo, eu fui pra Canoinhas. Relacionei tudo na minha agenda física, mas depois eu sento, falei com o cliente, ele gostou disso, gostou daquilo. Aí, né, quando o corretor não tem nada para fazer, que é difícil, mas quando ele acha que ele tá sem cliente, ele só tem que consultar. No próprio WhatsApp, né, digamos assim, ele vai fazer uma lista de transmissão a clientes de Canoinhas, clientes de Brusque, né? Ele pode usar o bloco de notas dele do celular. Falei com a Jéssica no dia 3, às 16 horas, e ela gostou do bairro São Luís. Aí eu tenho a informação, porque a gente esquece, né? Uhum. Querendo ou não, é ser humano e acaba esquecendo. E se o corretor entendesse que ele precisa de poucos e bons clientes, se ele cuidasse só daquele, né, cliente que ele tem. Quando eu comecei na profissão, Jéssica, eu não tinha cliente. Uma porque eu vim também de família mais simples e a gente não tinha esse hábito de comprar imóveis, era o único imóvel que tinha. E venda é relacionamento, certo? Então, o que eu fazia? Eu acabava me conectando com qualquer pessoa que eu visse e armazenando essas informações. Então, quando eu acho que eu não tenho nada para fazer, que é muito difícil, mas eu vou sempre pontuando, com quem eu falei, de que forma que eu falei, como eu falei. E assim, Brusque é uma cidade muito rica, tá? Muito. A renda per capita é alta aqui. Brusque, Guabiruba, Botuverá. Então, assim, não é à toa que tem muitos corretores de Balneário Camboriú, Itapema, que eles fazem tráfego pago para cá. Só que o brusquense também é desconfiado, então ele acaba comprando de quem ele conhece, né? Então, o corretor ele tem que tirar a bunda da cadeira, tá? Se coçar e atender o cliente, né? Imóvel é um valor agregado. Então, o cliente não vai comprar via WhatsApp, né? Lógico, pode ser esporadicamente, se ele já te conhece, ok. Mas se ele nunca te viu, ele não vai comprar. Não vai comprar. Não vai. Mas muitas vezes é essa dificuldade também do próprio corretor, de ele conseguir tirar o cliente da frente do WhatsApp e trazer para o presencial. Só que aí ele fica tão preso nessa caixa de eu preciso falar com o cliente primeiro pelo WhatsApp. E se ele tirasse a bunda da cadeira e fosse na fábrica desse cara? O que eu fiz esse mês? A gente teve um lançamento do Leone, Karina, e um apartamento mais simplesinho, 350, 400 mil, mas que dá tanto para o consumidor final quanto para um investimento, aluguelzinho. Sim. Eu falei para Andrelli, manda fazer flyer, imprime um monte, botei meu tênisinho e fui nas fábricas do bairro, tudo. Aqui, ó, embaixo do braço. Por quê? Imagina como esse cliente, ele pode ser até o cliente qualificado mesmo. Quanto patrocinado que não chove para esse cara? Ele tá de saco cheio. Tu vai ser só mais um. Sim. Sabe o que eu fazia? Sabe a igreja de Dom Joaquim? Eu ia no horário da missa, eu colocava o balão da imobiliária e ficava lá distribuindo flyer. Na frente da Zen, na frente da Zen. E se precisar, Jéssica, eu vou de novo. Maravilhoso. Entende? Não tem o porquê não fazer, porque é o meu trabalho. E assim, uma coisa eu te falo do fundo do coração. Quando o corretor ele fica se enganando, ele faz de conta que ele está trabalhando e o cliente faz de conta que está comprando, ele nunca vai vender. Se tu fez um patrocinado e tu não trouxe ele para uma ligação, para uma videochamada ou para uma visita, tu nunca vai vender para ele. Estás perdendo o teu tempo. Quando o cliente começa para mim, me manda via WhatsApp, eu não mando. Não manda? Não mando. Tem o meu maior cliente de São Paulo, o Ed, ele é um investidor da Pax, um grande investidor. Ele veio através do meu TikTok. Mentira. Aí ele veio e tal, queria saber, só que eu achei a foto meio estranha, não dei muita, né? E aí ele pediu pra eu mandar, mandei uma vez. Aí depois ele me manda mais não sei o quê, e eu não mandei. Aí na época não sei o quê, eu não mandei. Aí lá pelas tantas ele me mandou, escuta aqui, tu não queres vender? Eu disse, a hora que tu me atender no telefone, a gente conversa. E aí ele sempre conta isso pra mim, né? A gente é amigo há muitos anos, ele, da esposa dele, já fui no aniversário dos filhos, já fui pra Sorocaba na casa deles, enfim. E ele sempre conta essa história. Tu me ganhou na hora que tu não me mandou as coisas. Porque eu pensei, todo mundo tá mandando. Por que essa guria pensa que ela é diferente dos outros, né?
Mas Olha o que eu só. penso? Eu tô perdendo meu tempo, entende? A partir do momento que tu quer comprar um imóvel, não é uma decisão difícil, tu não vai tirar um tempo pra comprar um imóvel? Se tu precisa comprar uma roupa, tu tira um tempo pra ir na loja, por que tu vai tirar um tempo pra comprar um imóvel? Então o corretor, ele precisa entender isso, que ele tem que trazer o cliente pra ligação, ou pra uma videochamada, ou pro presencial. Enquanto for mandando só pelo WhatsApp, tu acha que quantas pessoas estão mandando pra ele? Né. Várias. Tu acha assim, digamos, tem um cliente que eu fiz uma campanha, um exemplo. Eu não faço campanha, eu só faço de posicionamento, né, para as pessoas me conhecerem. Agora, e faz pouco tempo, né, até então não tinha marketing, era tudo coisa da minha cabeça. E eu e a Gabriela, a Gabi trabalha comigo, e a gente tinha umas ideias. A partir de dezembro eu peguei uma agência. Aham. Se eu trago um cliente lead, entendeu? E ele vem para Balneário, tu acha que eu vou perder ou vou ganhar a venda? Eu vou perder, porque só tem tubarão em Balneário, entende? Não tô falando que eu sou melhor ou pior que o corretor, mas o cara tá focado em vender. E eu tô focada em quê? Entender o cliente. Então eu faço sempre esse caminho reverso. Eu vou até a empresa, eu visito o cliente, eu levo o mimo para eu ganhar ele. Porque se eu fizer uma campanha de tráfego pago, eu vou perder esse cliente, entendeu? E tu não consegue passar, porque hoje vender imóvel todo mundo pode vender. Sim. O mesmo produto, ainda mais no litoral, que não existe a exclusividade e tudo mais. Por que que o fulano vai comprar com a Karina e não vai comprar com o fulano X? Sim. Através do teu posicionamento, né? Da Karina como corretora, como pessoa também, e não propriamente o imóvel específico, né? Por que que um cliente te escolhe? Porque ele entende que tu tem alguma relevância e tu tem algumas informações ou alternativas melhores do que o outro corretor. Quando é que tu consegue fazer isso? Através de indicação ou através de posicionamento. Por que que eu coloco no meu Instagram depoimentos de clientes? Porque alguém precisa me validar. Se eu falar, eu sou boa, a pessoa não vai acreditar. Mas uma terceira pessoa falando, uma segunda pessoa, terceira, enfim, falando de mim, isso me valida, entende? Então, isso que aconteceu em Brusque, né? As pessoas começaram a me procurar a partir do momento que eu saí daqui e vendi para outras pessoas. Teve um cliente, né, que ele é bem procurado, todos os corretores estão atrás dele, enfim. Mas eu demorei 6 anos para vender para ele. Uau! Mas eu nunca desisti. E quando ele comprou comigo, ele falou: eu falei para ti que um dia nós iríamos fazer negócios. E eventualmente ele compra algumas coisas comigo, enfim. Mas é sobre isso, é sobre não desistir do cliente. É sobre, né, tá lembrando, fazer com que ele entenda que tu tá ali. Mandar, às vezes eu vou viajar, eu digo, lembrei de ti. O cliente gosta de moto, um exemplo, manda uma foto. E às vezes não, a grande maioria é de forma genuína, sabe? Aham. Eu acabo me envolvendo com o cliente. E eu, de fato, não tenho tempo para atender tantos, mas aqueles que eu atendo, eu, de fato, eu quero me sentir importante na vida deles, né? Aham. Quando eu iniciei na corretagem, não tinha, digamos assim, eu não tinha clientes. Então, quando eu comecei, um dia eu falei com Deus, assim, eu nunca me esqueço. Falei assim, Deus, quero ter tanto cliente que eu não tenha tempo de atender no WhatsApp. E o meu WhatsApp está cheio de gente para atender, que às vezes eu não consigo. Por quê? Porque eu tô sempre falando com um, falando com o outro, né? E é só sobre atender a pessoa, né? Não faço nada diferente do que as outras pessoas fazem. Eu só pergunto e as pessoas me respondem e eu ouço com atenção. E isso que é o mais interessante, porque às vezes as pessoas elas só querem ser ouvidas. Só. Conheço muita gente que tem muita grana, que só quer que hoje tu escuta o que eu tenho para falar. Exato. E tá tudo bem se ele não vai comprar agora. Esse cliente que é de São Paulo, a Aham. última vez que ele comprou faz 3 anos, mas todo verão que ele vem, 2, 3 vezes por ano, a gente senta para tomar um vinho, a gente senta para jantar. Porque ele vai comprar? Não, mas eu tenho que me preocupar com ele, porque daqui a 1 ano ele vai comprar, entende? Aham. Então, ter essa manutenção do cliente, né? E o legal, Karina, é que dá de ver que tu é uma pessoa, além de ser apaixonada pela tua profissão, tu é obstinada por ela, né? Tipo assim, Sim. é muito louco porque tu vai falando e eu vou pensando assim, gente, eu achei que era só eu que pensava e só pensava nisso, sabe? Eu tô em algum lugar, eu já penso, poxa, dava uma obrinha boa aqui, né? Uma permuta boa. Sim. Tu tá em algum lugar, eu também pego e mando pro cliente. Tipo, Sim. a nossa cabeça, ela tá o tempo inteiro pensando
em performance, em mercado imobiliário, em tudo. Isso é muito louco. Eu não consigo, assim, dividir a minha vida. Depois das 7 da noite eu não vou falar de corretagem, um exemplo. Não É existe. Pra ti impossível. também, eu acho Não que é. tem E como. lógico, e não é sobre o dinheiro. Às vezes eu estava tomando banho, você vai, aquele apartamento, acho que dava para aquele cliente, a gente tenta, né, fazer o match para ver se dá certo, né? Aham. E é muito louco isso, assim, porque, lógico, hoje mudou um pouco mais, porque eu trabalho mais com investidores, né? Mas quando eu era o cliente final, né, eu me preocupava verdadeiramente, sabe, com ele. Eu pensava, meu Deus, eu preciso arrumar a casa dele, eu preciso. Agora ele, né, tipo, Tá contando tá comigo. isso! Às vezes, assim, eu envolvo tanto o cliente que, né? Aham. Tem um cliente meu que às vezes vai outros corretores atender ele aqui em Brusque, ele filma, Karina, eles estão vindo aqui me atender. E ele me manda. Aí eu Não falo, creio. digamos Bom assim. saber. Aí teve um cliente meu esses dias. Tu não tem mais tempo com isso aqui? Eu vou comprar com outro. Aí eu liguei pra ele e disse: tu não vai me trair? Ah, Tu não vai me trair. Tá, Karina, tá bom. Porque assim, eu também tô nos rolês, né? Que às vezes não tem aham. tempo, né? Mas assim, eu faço com que o cliente. Ele até pode pensar em me trair, mas ele vai pensar: poxa, ela é tão legal. Ah. Né? Eu deixo esse desejo com ele, Tu né? gera esse valor, né, pro teu Giro. Eu cliente. eu gero porque, assim, de fato, eu tenho oportunidades que talvez o corretor não teria, né? Porque esse relacionamento que eu tenho com as construtoras, eu também tenho ele mais próximo. É Eu esse, tô lá o tempo é todo, esse sabe? ponto que eu também queria chegar. Como que a Karina selecionou essas construtoras que hoje ela trabalha? Por exemplo, só em Itapema, acho que tem mais de 700 lançamentos ou 700 construtoras, Tem né? 450 construtoras. 450 50 construtoras. É muita É construtora. muita. Uhum. Como tu selecionou as construtoras e como que tu mantém esse relacionamento com essa construtora? Porque é justamente isso que você falou. Às vezes você já vendeu um volume tão considerável da construtora que pode ser que é fato tu consiga uma negociação diferente, uma informação antes Sim. pelos teus resultados. Como que a Karina selecionou essas construtoras e esses parceiros e mantém esse relacionamento com eles? Assim, ó, venda é relacionamento, certo? Então é um ponto. Eu sempre fugi um pouco da manada. Tá todo mundo naquele condomínio, eu não tô lá. E eu dou à pessoa a mesma importância que ela me dá. Eu sempre fui assim. Então, se a Jéssica me dá uma importância X, eu também vou te dar essa importância. Então, essas pessoas das quais eu escolhi trabalhar, eu dou resultado. Então, e eu não posso rezar para dois santos. Eu sempre brinco, não dá para rezar para dois santos. Então, se eu de fato tô com aquela construtora, o que que eu faço? Eu crio estratégias para que eu dê resultado para ela. Então, eu vou selecionando essas pessoas das quais eu trabalho, né? A própria Pax, eu trabalho há 17 anos com eles. A Caleone, a gente construiu um relacionamento de confiança, por quê? Além de corretora, eu tenho um projeto com as mulheres, que depois a gente vai falar. Mas quando a pessoa paga o preço para estar do meu lado, eu sempre trabalho com reciprocidade. Que nem tu falou da cuca. Não é uma cuca, eu tô levando um presente. E automaticamente eu disparo o gatilho da reciprocidade. Então a pessoa automaticamente ela se vê no direito de comprar comigo. Poxa, ela é tão legal. Teve um casal que eu vim buscar eles de helicóptero da FG, na empresa deles, e depois de 3 anos eles compraram comigo. Karina, lembra daquele dia? Poxa, tu veio aqui buscar a gente. Eu não acho justo eu não vender, eu não comprar contigo, Aham. entende? Então, eu vou fazendo com que esse gatilho ele seja sempre ativado para que quando a pessoa lembre de comprar, ela compre comigo. E com as construtoras eu faço a mesma coisa. É o fato de eu falar da construtora, né? Hoje eu tenho credibilidade, então automaticamente assim, eu trabalho contigo, mas o meu comissionamento é diferente. Eu preciso desses materiais. Eu quero que tu faça isso. Então é sempre um grande acordo, né, entre mim e entre eles. Então, a partir do momento que os dois estejam ganhando, está bom para os dois lados, a parceria continua. A partir do momento que eu acho que não tá tão legal para mim, tão legal para outra pessoa, eu vou ser verdadeiro e falar: olha, infelizmente encerra aqui o nosso compromisso e tá tudo bem. Como eu te falei, nada pessoal, negócios são negócios, né? Mas o corretor que ele pula em galho e tudo é muito bom, aí o teu cliente também te olha diferente, Tudo entendeu? é oportunidade, tudo é imperdível. Isso não funciona. Não funciona.
Eu tenho certeza que tu também tens as tuas Com queridinhas, certeza. né? Com E tu dá certeza. resultado para elas. E não adianta tu querer roubar o cliente do amiguinho. Cuida do teu cliente. Porque se tu cuida bem dele, ninguém vai mexer nele. A mesma coisa a Justo. construtora. Né? Tá todo mundo correndo para lá, vai lá pro outro Pro outro lado. lado. Tem um monte de gente querendo um bom atendimento. Então é dessa forma que eu trabalho. E isso inconscientemente, Jéssica, fez com que as outras construtoras me procurassem. Olha que louco isso, Olha né? só. Então tem gente que nem eu vendo muito FG, né? Aham. Gosto muito do seu Chico, sou apaixonada por ele. Mas eu gosto da Embred. Mas assim, a Embred quase nem fala mais tanto comigo porque ela... Pô, a Karina, eu tô dentro da FG. Mas não é isso. Aham. É porque, na verdade, o relacionamento que eu fui criando, eu chego lá, eu já entro na cozinha, eu já tomo um café, eu vou lá em cima, entendeu? Eu crio essa liberdade que Aham. me faz me sentir pertencente daquele lugar. E a gente gosta desse sentimento. Poxa, ela pertence aqui, ela é daqui. Então é Uhum. mais ou menos isso. Eu dou para a pessoa a mesma importância que ela dá para mim, ou para responder a tua pergunta sobre quais as construtoras que eu E seleciono. da mesma forma, é até um assunto um pouco. Tem gente que às vezes não concorda, mas nem todo mundo nasceu para ser o nosso cliente. Da mesma forma que Sim. tu se posicionou no WhatsApp, quando tu realmente me atender e eu puder entender o que tu tá procurando, eu te mando a opção, a gente marca e conversa. Sim. Da mesma forma é o cliente, nem todo mundo nasceu para ser o nosso cliente. Aqui, me manda o que tu tem, me manda o teu site. Tá, mas você tem preferência por algum bairro, alguma região? Manda o que tu tem. Como assim? Porque o que acontece? Para a gente vender um imóvel, a gente precisa fazer uma boa entrevista com o cliente. Claro. Isso que eu fazia na Saspan com os clientes Minha Casa Minha Vida era uma entrevista. Apesar de eu não estar anotando nada, mas eu estava guardando as Guardando. informações. Quem tu és? Quantos filhos tu tem? Qual é o teu salário? Onde tu trabalha? Qual é o teu sonho? O que tu queres para tua vida? E aquelas informações eu ia guardando e automaticamente eu já entendia o que era bom para ele. Todo bom vendedor faz boas perguntas. Spin Sempre. selling, né? Isso mesmo. Saiba perguntar. Karina, agora eu quero entrar num ponto que eu acho que é fantástico. Já vindo nesse caminho dos investimentos, dessa trajetória, enfim. Mulher também vende. Como que surgiu isso, essa tua ideia? Acredito que está completamente tudo atrelado aos teus propósitos, essa tua visão, tudo. Mas como que surgiu isso também, esse projeto? Deixa eu te contar, uma história bem louca, né? Digamos, como eu te falei, que quem falava para outros corretores era só o Guilherme Machado. Aham. E eu fui há muitos anos atrás, acho que, sei lá, uns 14, 15 anos, eu fui num evento em Brasília, porque eu sempre paguei o preço. Sim. A gente paga o preço de duas formas, Jéssica. Ou a gente paga em dinheiro, ou a gente paga servindo. Que nem muita gente me pergunta, se eu fosse entrar numa imobiliária, onde é que eu entraria, o que eu faria? Um exemplo, se eu fosse trabalhar contigo, né? Tu vende bastante. Eu iria servir o teu café, dirigir o teu carro, carregar tua bolsa. Eu queria entender como é que a Jéssica pensava. E quando eu fui nesse evento, em Brasília, não tinha nenhuma mulher no palco. Sabe o que é nenhuma? Nenhuma. Só tinha homens que falavam para vários corretores. E aquilo, ele ficou muito embutido dentro de mim. Pensei, como é que eu posso me modelar a outras mulheres se não tem uma mulher que fala? Mas aquilo ficou guardado dentro de mim. E quando eu entrei na corretagem, eu vi uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? Então eu baixei a cabeça. Até na imobiliária onde eu trabalhava, eles me chamavam de Zé Cursinho. A Karina não participa de nada. A Karina só pensa em trabalhar. E tu não vive porque tu só trabalha. Mas Só estuda, não sei o quê. Das 8 às 6 é trabalho. Depois das 6 a gente pode tomar uma cervejinha, tá tudo bem. Mas das 8 às 6 eu focava no meu trabalho. E eu sempre tive aquilo muito dentro de mim. Eu sempre fui uma pessoa muito incomodada, certo? Eu sempre quis participar dos cursos. Na época não tinha muitos cursos para corretores. Eu ia nos eventos de representantes comerciais, lá em Campinas. De vendas. De venda. Só tinha representante comercial. Eu pensava, quanto lead, né? Meu, eu acho que eu já fui num treinamento desse. Como é que é? Aí não sei o que é Brasil, né? Ai, meu Deus, Empreenda Brasil? Eu ia do corpo sempre, que é lá em Campinas. Que é no shopping, né? Bem grande. E eu sempre ia fui nesse nesse treinamento também. O Marcelo Caetano, conhece ele? Marcelo Caetano. Da Venda Mais. Sim. Ele e o Candeloro.
Então, de tanto eu participar nos eventos dele, hoje eu sou amiga do Marcelo Caetano. Olha só. A gente troca ideia no Instagram. Cara, que sensacional. Ele me mandou um livro e ele tá fazendo o prefácio do meu outro livro. Eu queria entender, mas na época eu vendia Minha Casa e Minha Vida, então os representantes comerciais não poderiam comprar Bruce, que era do Brasil inteiro, né? Enfim, aí eu ia nos cursos e tal. E aí, eu gosto muito do Thiago Brunet. Conhece o Thiago Brunet? Eu ouço todos os dias Café com Deus Pai. Café com Destino. Café com Destino. Café com Deus Pai e Café com Com Destino. Destino. E, cara, Jéssica, Deus é o cara mais legal que eu conheço. Ele é muito legal. Como diz a minha mãe, Deus é fofinho. Já adorei a tua mãe. Eu falo assim, Deus é o cara mais legal que eu conheço. E eu queria muito, eu escutava todo dia o Thiago Brunet, olha o poder da persuasão. E ele sempre convidava para participar do Destiny. Toda a vida. Eu botei na minha cabeça, eu vou nesse negócio, lá em Barueri. Aí tá, era o primeiro Destiny, comprei em cima da hora e tal, porque normalmente eu compro assim um pouquinho melhor para ter acesso às pessoas, sobre pagar o preço. Boa. Mas eu comprei em cima da hora, enfim, acabei comprando e ficando lá atrás. Fui sozinha. No último dia, ele desce do palco, ele vai lá pertinho de mim. Ele olha dentro do meu olho e fala assim, por que você não fala do seu trabalho? Por que você não fala como você chegou até aqui? Por que você não fala das suas dificuldades? Eu olhei pra ele... Cara, eu tô toda arrepiada aqui. Não, eu olhei pra ele e pensei assim, será que é pra mim, né, que ele tá falando isso? Enfim. E ficou guardado aquilo comigo. Só que foram 3 dias de evento, onde tu mexe com teus sentimentos, muita coisa, enfim. E quando eu saí de lá, eu fui pro hotel, eu tava sozinha, e eu tomando banho, veio o nome, Mulher Também Vende. Eu pensei, tá aí, eu vou falar para outras mulheres que elas também podem vender. E foi daí que começou a surgir esse projeto, né, onde eu falo para outras mulheres. Mas o mais legal é que quando eu vou palestrar, eu encontro os homens... A minha mulher falou pra eu te seguir. Olha só. Tu bate uma foto comigo porque a minha mulher te adora. Que legal. Então eu entendi que não é só sobre as mulheres, mas fazer com que a figura feminina, ela tenha voz, né? E tem muitos homens que eu recebo no Instagram. Karina, obrigada por ter falado aquilo, obrigada por ter, né, mostrado que era possível. Mas eu consegui fazer com que eu entrasse na vida das mulheres dos corretores, né? Muitas delas se tornaram corretoras a partir do momento que me viram, mas muitas delas, elas usam o que eu passei e falam pros maridos, a Karina passou por isso, ela fez assim, ela faz desse jeito. E foi daí que nasceu Mulher Também Vende, onde eu faço algumas imersões, até quero deixar o convite. No dia 29 de abril, eu vou fazer um evento para corretores de imóveis. MTV, venda todos os meses. Vai ser na Praia Brava, vai ser para mais de 200 corretores. Então, logo, logo a gente já está falando sobre os ingressos, como vai ser, valores. Eu ia dizer, eu já entrei lá, mas ainda só o grupo, né? Só o grupo VIP, mas é um projeto que eu estou levando... A gente vai falar sobre mentalidade, vai falar sobre nutrição, porque a Karina acabou deixando um pouco... o lado dela mulher, né, para se preocupar muito com o trabalho. Eu entendi que eu precisava resgatar isso meu. Então, tudo que eu faço, eu trago para as mulheres para que elas entendam que dá para fazer tudo. Dá para ser mãe, dá para ser mulher, dá para ser vendedora, né, dá para performar, desde que a gente organize. Eu sempre tenho uma frase, se organizar direitinho, dá para fazer tudo. Dá para fazer tudo. E é um mercado, né, Karina, que querendo ou não... Agora que as mulheres estão conseguindo com mais força e evidência por conta desse trajeto que tu também vem traçando, mas querendo ou não, é ainda um mercado que as pessoas... não, corretor. Ou a figura masculina. Ou situações que eu já presenciei, de tipo assim, não, mulher a corretora é para comprar casa para moradia, não investimento, porque ela não sabe sobre investimento, rentabilidade, passa essa energia, que a energia feminina ela é mais fraca, e muito pelo contrário, a gente também tem essa garra, essa força e determinação, né? Tu já passou por isso em algum momento? Ou tipo, a Karina vendeu porque é mulher também, né? Ou tu é mulher, tu é por um outro fator, ou tu não sabe vender, né? Sim, eu acho que eu passo até hoje.
É né? mesmo? Até hoje. Eu tenho que me provar, eu tenho que falar para ele que eu entendo, né, de metro quadrado, que eu sei como funciona. Por isso que eu tenho tanto esse relacionamento com a construtora, porque eu deixo o cliente na minha mão. Eu faço ele entender que o melhor caminho é comprar Uhum. comigo. Então, eu passo sim, já passei, mas as pessoas só fazem conosco o que nós permitimos, Jéssica. Então, a partir do momento que tu olha no olho, tu aperta na mão do teu cliente, ele entende que tu tá falando de igual para igual, ele não consegue ver gênero, né? Ele vê, Uhum. não, ela é uma profissional e tá tudo bem. Mas eu venho também trazendo essa voz para as mulheres, porque muitas vezes as mulheres se colocam nesse lugar, sabe? Então, eu digo assim, a gente tem que saber se portar desde a roupa que tu usa, a forma que tu fala, o aperto de mão, estudar, entender, porque o cliente ele que também quer profissionalismo, É, né? E aí se tu não é profissional, tu acaba entrando naquele grupinho, é mulher, é né? mulher. Entendeu? Mas a partir do momento que tu entende do mercado, fica E mais é até fácil. um próprio simancol, muitas vezes, para nossa própria classe. Sim. Que às vezes você tá lá num churrasquinho de uma construtora, ou algum evento de construtora. Também, né? Fechou a permuta porque não sei o quê, porque é Uhum. mulher, né? Poxa, respeita a tua classe, Sim. respeita a mulher, respeita a tua profissão, né? Não de... Poxa. Não, sim, eu super concordo. Eu acho que a gente tem que se unir. Eu não sou feminista. Eu amo que carregue minhas bolsas, adoro que pague Abre a o porta do jantar, abre a porta do carro. carro, amo. Sabe assim, eu sou mulher, entende? Eu gosto Aham, disso. justo. Mas a partir do momento que eu entrei para trabalhar, eu quero que me respeite como mulher. E eu sou firme, tá? É? Eu já dei de dedo na cara de cliente. Escuta aqui, se eu fosse um homem, eu não faria o que tu fizesse, tá? Desculpa, né, de dar para Olha trás do negócio, só, já aconteceu aqui em Brusque, sabe? Escuta arrasou. aqui, né? Já teve cliente que eu mostrei o projeto e ele comprou com outro corretor. E eu fui lá na empresa dele, cheguei lá, falei assim: "Eu tô fazendo uma pesquisa de satisfação. Queria saber como é que é meu atendimento". "Não, Karina, você atende super bem, super educada. Por que tu comprasse com o fulano ao invés de comprar comigo se eu mostrei o projeto para ti?". "É porque eu falei: "Clientes como você, eu não quero". Apertei na mão dele, olhei no olho dele, bloqueei ele do meu WhatsApp e nunca mais eu vou atender ele. E depois de um tempo ele veio: fala pra ela que eu quero falar com ela". Não. Eu tenho vários defeitos. Esse é um deles. A partir do momento que a pessoa fez alguma coisa pra mim, eu não consigo voltar, Jéssica. Não adianta, eu não porque parece que ela: "Poxa, eu me doei tanto pra ti, por que Aham. tu fez isso comigo? Poxa, eu não merecia isso", né. Então, isso também é uma coisa que eu levo pra mim, sabe. Eu me dou pra pessoa na mesma proporção que ela se doa pra mim. Mas a hora que vacilar contigo, É, quebrou. quebrou. E qualquer vaso, porque por mais que tu conserte ele, tu não consegue mais deixar como ele era antes. Então eu prefiro de fato acabar ali no relacionamento e dar toda a minha atenção pra pessoa que quer a minha atenção, Que entendeu? bacana, que bacana. Karina, quase caminhando aí para um final, segura Sim. mais um pouquinho que eu vou A aproveitar conversa tá bastante ótima, desse gente. tempo. Mas vamos lá, até tu comentou sobre tu deixar um pouco de lado a energia feminina, essa parte focada no trabalho. Falei hoje pra Andriela em casa, eu Uhum. falei assim, poxa, eu preciso voltar, porque é tanta aquela pressão de resultado, venda, que a gente acaba deixando de lado um pouquinho o nosso lado mulher, a nossa vaidade, Sim. a nossa sensibilidade, enfim. Como que acontece esse equilíbrio de empreendedora, investidora, mãe, corretora, exercício físico? Como que tu conseguiu equilibrar isso? Como que é? Porque às vezes as mulheres, elas olham o Instagram, enfim, poxa, é tudo lindo, é tudo Sim, maravilhoso. E a gente sabe que por trás é perrengue. sim. Tu falou no off, eu não dou conta de tudo. E realmente é, mas assim, um conselho, uma palavra para essa mulher que, tipo assim, respira. Respira que a gente dá um jeito. Como eu falei pra Jéssica, a gente estava conversando um pouquinho antes de, né, de entrar aqui. Eu não dou conta de tudo e tá tudo bem. Eu acabei entendendo, só que a vida não existe equilíbrio, É entende? verdade. Por mais que as pessoas falem, precisa que a roda da vida esteja em equilíbrio, não dá. Não dá. Tem horas que tu vai focar mais no teu trabalho para que tu tenha performance. Tem hora que tu vai focar mais no teu estado físico, né, no teu corpo, enfim. Na hora mais na tua mente, mais no teu relacionamento.
Só que com 44 anos, fazendo 45 agora no mês de março, eu entendi que eu preciso focar em algumas áreas da minha vida. Então eu foquei muito no meu trabalho. Quando meu filho completou 15 anos, meu filho mais novo, eu decidi cuidar de mim. Eu vou cuidar da minha saúde, mas eu sempre me alimentei de uma forma saudável, mas eu não tinha tanto tempo para fazer exercício. Hoje, Jéssica, eu tiro tempo para ir caminhar, correr, andar de bicicleta. Porque a partir do momento que eu estou bem comigo mesma, eu consigo executar os outros trabalhos. Mas é muito fácil falar para alguém que está com um monte de boleto para pagar, porque eu já tive também nessa situação. Então, por um bom tempo da minha vida, eu foquei no meu trabalho e hoje eu consigo entender que eu preciso focar na Karina e automaticamente eu serei uma profissional melhor, uma mãe melhor, uma namorada melhor para quem está próximo de mim, né? Eu sei que é difícil, não é fácil, mas eu também não me via nem muitas vezes como mulher, digamos assim. Muitas vezes eu não queria me arrumar para que as pessoas não me vissem. Eu queria estar focada no meu trabalho. Hoje eu sou um pouco mais vaidosa, antes não era tanto. A partir do momento que eu virei essa chave e comecei a entender que eu precisava me arrumar para estar atendendo melhor meu cliente, comecei a vender mais. Olha que E é loucura. verdade, Karina, é sobre isso, tá? Que loucura isso, porque eu só queria ser uma boa vendedora. Eu não estava preocupado com qual roupa que eu estava, nada Uhum. disso. Mas quando eu comecei a entender que eu precisava estar bem também fisicamente, as coisas mudaram, sabe? E também porque a nossa imagem pessoal Sim, comunica, né? Faz essa comunicação. E é importante o pessoal perceber que para você conseguir essa alta performance, a gente tem que cuidar do nosso desenvolvimento, não só físico, mas da cabeça, né? espiritual, físico, mental. Tu tem que começar a entender quais são os pilares para que tu esteja bem, né? As pessoas querem fazer negócios com pessoas de sucesso. E de sucesso está relacionado tudo, a tua vida pessoal, a forma como tu é como mãe, como esposa, né? Então, são vários pilares que fazem com que tu, de fato, tenha sucesso. E como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito incomodada, e eu vou Uhum, continuar sendo uma pessoa muito incomodada para que a pessoa extraia o melhor de mim, né? E uhum. isso é meu também, né? Faz parte, né? Karina, caminhando agora para o final aqui do nosso pod, além de todo esse sonho, esses arranha-céus que foi o teu foco, relacionamento, a gente trouxe muita informação e bate-papo para os corretores, né? Mas a Sim. gente não pode deixar de falar e trazer informações também Uhum. para o investidor, para o cliente que quer investir, ou às vezes está fazendo o primeiro investimento, ou já tem um investimento. Como que tá essa região do litoral, Balneário Perequê, os números, o que que o pessoal precisa analisar em relação ao litoral e os investimentos que tem por lá? Porque se a gente parar para analisar, se tem 450 construtoras, se cada uma delas tem 5 obras, tem muita obra. Como escolher a construtora certa, como saber que eu estou fazendo um bom investimento, o que que esse cliente ele tem que analisar na hora de comprar um investimento. Claro que ele vai conversar Sim. primeiro contigo, né? Mas Agora com a gente, né? A gente vai fazer, isso porque é aí. sobre parceria, né? Fechou. Comprar um imóvel no litoral é mais fácil do que você pensa. É muito mais fácil, né? O nosso litoral, nós conseguimos valores e condições bem diferentes, né? Muitas vezes o cliente ele não compra lá porque ele não tem a informação. Uhum. Então, hoje você está tendo informação, né? Eu e a Jéssica, nós somos parceiras também. Comprar um imóvel no litoral, o investimento, eu tenho ele num baixo investimento, mais para investidor. A gente consegue fazer em 100 vezes, 136 vezes, só a correção do CUB, que é bem tranquilo para comprar. A valorização do metro quadrado lá, né, do nosso litoral, é em torno de 15 a 20% ao ano. É uma valorização bem expressiva. Mas como a Jéssica falou, como é que eu vou escolher qual construtora comprar? Primeiro passo, escolha o corretor que vai te auxiliar. É só isso. Vai ter que ter uma relação de confiança com o teu corretor, para ele entender o que tu procura. Por isso que é tão importante o corretor fazer as perguntas, e aí tu vai te abrindo com o teu cliente com o teu corretor, e automaticamente ele vai vendo o melhor caminho. Então, o primeiro passo, escolha um corretor de confiança que entenda do mercado. Quando eu preciso vender em Brusque, Jéssica, eu procuro um corretor e eu faço parceria com quem está aqui. Quando o corretor precisa vender no litoral, por mais que ele conheça o litoral, ele não vive o litoral.
ele não vai entender o que está lá dentro, o que é bom, o que não é. Então ele precisa de fato conhecer o corretor, ter uma afinidade com ele, e o corretor vai te encaminhar para as melhores condições. O nosso litoral, ele tem uma visibilidade maior, apesar de estar a 50 quilômetros de Brusque, né? Que nem final do ano eu vendi 3 imóveis para o pessoal de Orlando, Olha né? só. Por isso que tudo é relacionamento. Todo mundo que a gente conecta um dia, nós vamos fazer negócio, né, Jéssica? Isso aí. Não, mas é verdade. Então, essa cliente de Orlando, quando eu fui vender casas lá, ela trabalhava em uma construtora, uma brasileira, e ela estava lá, a gente se conectou, falei quem eu era, onde eu morava, o que eu fazia. E ano passado ela começou a ver essa minha movimentação no Instagram, por um lançamento que eu estava fazendo, Aham. e ela me chamou. Ela disse: Karina, estamos dispostos a investir no Brasil. O que que você tem? Então, primeiro, eu criei um relacionamento com ela há 10 anos atrás. Depois ela confiou em mim. Então, tudo que eu fosse falar para ela, e ela ia acatar, porque ela confiava no meu trabalho. E aí ele foi, né? E eu acabei vendendo 3 imóveis para Uau. eles agora, final do ano. Então, como a alta do dólar e no litoral tem um pouco mais de liquidez do que o próprio Brusque. Brusque tu Claro. vende para Brusque, litoral tu vende para o litoral. Eu acabo atraindo esse cliente que ele está no No mundo mundo inteiro, inteiro. né? Que nem agora a FG vem com o lançamento do Sena, onde só a maquete, Jéssica, tem 15 metros quadrados, né? Eu sempre falo assim, olha como Deus é legal, porque ele me dá a oportunidade de conhecer coisas que eu jamais teria oportunidade de conhecer. Eu sentei em mesas que se eu não fosse corretora de imóveis, eu nunca sentaria, entende? Então, eu tenho toda vez que eu vou mostrar um projeto desse grandioso, que o cliente senta para ouvir a história do Ayrton Senna, para ver o que ele está comprando, que ele se emociona. O cara é um baita empresário, ele senta ali, poxa, eu tenho a oportunidade de comprar um imóvel que é do meu ídolo, né? Aham. Então, como eu te digo, assim, não é só sobre o dinheiro, né? Quando a gente vende um imóvel, a gente está sanando alguma dor daquele cliente, né? Uhum. O que que ele tá, por que que ele compra? Ele quer mostrar pro cunhado dele que ele deu muito certo na vida? Ele quer falar para a esposa dele, pô, tá vendo, mulher? Esse tempo todo que eu tive fora de casa foi para nos dar uma vida melhor aqui na praia. Então, o nosso litoral ele tem isso. A valorização ela é bem expressiva, a liquidez ela é alta, mas você precisa estar bem assessorado para não cair no conto do vigário, né? Boa. Porque isso tem muito, né? Tem muito, não só de construtoras, de entrega de obra e tudo mais, mas às vezes o cliente ele precisa estar bem assessorado para saber o produto certo, a hora certa de comprar, principalmente falando de um litoral, as oportunidades de um pré-lançamento, tabela zero que tu tens por resultados. Porque, e o que que tem ao redor? Como é que vai ser essa valorização? Como é que vai ser a expansão da praia? Tudo isso ele só vai adquirir quando ele perceber que o corretor ele não está vendendo aquele produto, mas está querendo dar dinheiro, rentabilidade e retorno para ele, né? Por mais que tu tá comprando um sonho, mas todo mundo quer fazer um bom negócio, né? Eu sempre digo, tudo que nós compramos, um dia a gente vai precisar vender. Se eu comprei bem, eu vendo bem. Se eu comprei mal, eu vou ter menos lucro, né? Então, esse é o meu trabalho. O meu trabalho é conhecer o imóvel, é conhecer o litoral. Então, eu tenho que fazer da melhor maneira possível. Esse é o meu trabalho. Sensacional. Karina, então para a gente fechar, uma mensagem ou um aprendizado que tu levou na vida, uma mensagem que está vibrando no teu coração, um recado, uma fala, baixa o Thiago Brunet ali e olha para mim e diz, por que que tu não divulga o teu trabalho? Mas enfim, para o pessoal que Sim, acompanha a gente. sim. Primeiro quero agradecer imensamente. Sempre muito bom falar da minha profissão. Mas até a gente nem chegou a falar tanto ali eu ganhei o prêmio, fui, né, a ganhadora 2 Meu vezes. Deus, é Não tem verdade, problema, mas mas assim eu preciso saber disso. e, sim, a gente havia conversado no offline, então tudo isso a gente É. conversou no offline. Então, pelo fato de eu ser mulher, né, ter passado dificuldades, vindo de uma região mais, né, pobre, enfim. E quando eu ganhei o prêmio pela segunda vez, eu pude mostrar que era possível, para qualquer pessoa é possível. Sempre falo de Major Gercino para o mundo, né, brincando. Mas aquela fala do meu discurso, coitada, porque de fato eu fui chamada algumas vezes de coitada. E ano passado eu tive um episódio, né, um relacionamento, digamos que a pessoa falou: você não passa de uma coitada.
E eu quis mostrar, né, que eu não sou uma coitada, eu sou só alguém que tá querendo dar muito certo na vida. Então eu sempre falo, Jéssica, se foi possível para mim, que eu tinha tudo para dar errado, é possível para qualquer pessoa. Só que ela precisa o quê? Querer pagar o preço. E como é que é pagar o preço? Ela precisa sentar em outras mesas, precisa estudar, precisa entender o mercado. Essa semana eu estava em São Paulo, fiz um curso com a Camila Vieira e com o Paulo Vieira. E eu sentei em mesas que eu jamais imaginei que eu iria sentar, né? Pessoas, né, muito ricas, muito cultas, que puderam me ensinar alguma coisa. Então, nunca deixe que alguém coloque preço ou diminua o seu trabalho, né? Você tem de fato mostrar a que você veio, sempre com muito respeito, com educação, mas não deixe ninguém dizer para você o que você pode ou não pode fazer. Você pode fazer o que você quiser, desde que você queira verdadeiramente aquilo. Não é sobre o dinheiro, é sobre o que você quer deixar. Qual é o legado, né? Eu quero que as pessoas lembrem de mim como uma boa corretora, mas o que eu fiz aquela pessoa sentir, né? Qual foi a impressão que eu deixei para ela? Se eu puder, de certa forma, melhorar a vida dela, seja com investimentos ou com uma palavra, tá valendo. Não é só sobre o dinheiro, nunca. E principalmente esteja disposto a pagar o preço, né? Que tu comentou algumas vezes, mas é fato. Aposto que muitas vezes, Karina, vamos num show, vamos fazer. Vamos. Por que tu não troca de carro, Karina? Não dá, eu tô guardando para um treinamento, ou deixar de ir num final de semana numa pousada em algum lugar, porque tu tá ali estudando. É querer pagar o preço, né? E às vezes as pessoas falam, ai, queria tanto ter o resultado que a Karina tem. Sim. O que será que ela fez? Tirou a bunda da cadeira, fez treinamento, curso, estudou, renunciou muita coisa. Aposto que teve muitas noites em claro, muito choro, Sim. muito, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso? Será que alguém tá me ouvindo? Será que alguém tá me vendo? Será que isso vai dar resultado? Será que não estão rindo da minha cara? É muito será, né? Até muita coisa que deu errado, muita tentativa. Vou começar isso, não deu certo, volta, começa de novo. Mas foi e chegou. É exatamente sobre isso. Tudo que a Jéssica falou tem muito sentido. Foram muitas renúncias, muitos nãos, muitos deboches e tá tudo bem, né? Sobre isso. Eu acho que tu também já deve ter ouvido muito essa frase: ah, ela tem sorte, né? Eu sempre ouvi isso. Tu tem muita sorte. Eu falei, realmente, eu tenho muita sorte. Eu acordo sempre muito cedo, faço o que eu preciso fazer e a sorte sempre me encontrou trabalhando, né? Então é sobre isso. Mas eu acho que tanto eu quanto tu, a gente tem um papel bem importante, que é mostrar para as pessoas que é possível. Só que precisa fazer pelo caminho certo. Tem muito corretor que só está corretor, só está preocupado com o dinheiro, né? E depois que ele arrumou um valor X, ele está indo embora e dane-se o que ele fez para trás, né? A partir do momento que a gente entende que ser corretor de imóveis é uma carreira, e nessa carreira a gente precisa construir ela com alicerces fortes, né? Com pilares fortes. Princípios, valores inquestionáveis. Até me arrepiei, tô falando que juro, porque assim, às vezes as pessoas acham que é só a comissão. Não é isso. Você entender todo o processo para que realmente tu perpetue na carreira, E né? principalmente, né, Karina, colocar a cabeça no travesseiro, saber que tu não passou a perna em ninguém, tu não precisou fazer nada de errado, enganar ninguém. Tudo que tu conquistou é mérito teu, reconhecimento teu, trabalho teu, sem precisar botar ninguém lá embaixo, sem degredir ninguém, sem fazer nada de errado. Isso que é o mais gratificante de tudo. Eu sempre falo uma frase assim: se tudo que tu fizeres na tua vida, tu conseguir botar tua cabeça no travesseiro e tu dormir, tá valendo. Exato. Mas a partir do momento que envolve outras pessoas, que tu faz alguma coisa que não é legal, tu não vai ter essa paz, né? Exato. E é sobre isso, né? Então, o corretor ele precisa botar. Nem todo mundo, Jéssica, também, ele, ele vai ser corretor, entende? E tá tudo bem, né? Ah, Karina, mas isso. Não, e tá tudo bem. Vai fazer o que vibra o teu coração, vai fazer o que te faz bem, né? E tá tudo bem eu ter entrado e ter desistido. Eu conheço muitas pessoas. Para ter uma ideia, foi feita uma pesquisa, apenas 20% dos corretores têm êxito com a profissão. Uau. É muito baixo, né, o índice. Ano passado, nos Estados Unidos, mais de 70% dos corretores não fizeram vendas. O quê? Mais de 70%. Por quê? Porque muitos deles estão preocupados, às vezes, só em vender e não entender. Mas aqueles 30% que venderam,
eles tiveram muito resultado. Os 20% também que vendem aqui têm muito resultado. Então, Uau. é uma profissão difícil, não é? É demais. É muito difícil ser corretor. Demais. Mas 5% é muito dinheiro. Então, pega 5%, investe no treinamento, lê um livro, compra, paga para trabalhar com a Jéssica. E tá tudo... É verdade! Paga para trabalhar com a Karina, porque as pessoas não... Porque eles acham que todo esse caminho... Quanto tempo tu é corretora? 7. Todo esse tempo que tu é corretora, eles acham que tudo foi do dia para noite. Foi do dia para noite. Né? Então, às vezes a pessoa fala sobre esse ser oportunista. Né? As pessoas vêm, querem, né, pegar ali o que tu fez, só que não é bem assim, né? Existe um caminho e, né, precisa galgar esse caminho, precisa pagar o preço. É comprovado cientificamente que depois de 10 anos, de fato, tem êxito naquela profissão, né? Realmente tu vive daquilo, né? Qualquer um médico, né, um dentista, um advogado, olha quanto que ele tem que estudar. E o corretor só faz o crescer. O que tu aprende? O que tu aprende? Nada. Né? Então, isso que a gente precisa entender. É pagar o preço e muitas vezes ele vai ser em dinheiro. E faz parte. Sim, faz muito parte. Karina, muito, muito, muito obrigada por ter participado do episódio. Foi sensacional, uma verdadeira aula. Só tenho a te agradecer de verdade. Eu que agradeço. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Karina Smanioto. Me segue lá no Instagram, Karina_Smanioto. Tô no YouTube também, no TikTok. Todos os lugares, né? Tô mostrando imóveis. E quem sabe a gente possa fazer uma parceria, que eu sou muito adepta às parcerias. Isso aí. Vou deixar o Instagram, o site, o TikTok, vou deixar tudo da Karina aqui embaixo na descrição também. E ela vai te vender um imóvel. Como é que é, Karina? Eu sou a Karina Smanioto. E hoje eu não vim te vender um imóvel. Mas se você quiser comprar, eu tô aqui, né? E é isso aí. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau.